sobre a vida de Davi, a vida de Saul, a vida de Davi. Saul, primeiro rei de Israel. Mas eu queria que vocês entendessem esse rei, não como a gente tem na nossa mente hoje, aquela cabeça colada, aquela capa vermelha. Ele tinha a unção de rei por dar nele a responsabilidade de liderar aquele povo como um rei para ele. Não como um juiz mais, porque o povo havia pedido a Deus um rei, e Deus, constrangido, fala para Samuel: olha, Samuel, eles estão pedindo um rei, eu vou dar. Eles estão pedindo uma figura principal, uma figura que nela esteja todo o governo de Israel, eu vou dar. Eles estão pedindo. E você não fica triste, Samuel, porque eles não estão rejeitando a você, porque Samuel havia feito um bom trabalho no último dos grandes juízes. Eles estão rejeitando a mim. Então Deus sente pelo coração do povo que o povo queria era algo físico, algo que o que Deus vai lutar muito na Bíblia. Ou seja, vocês não precisam de nada físico para acreditar, é pela fé que vocês vão acreditar. Mas o povo queria um rei físico. Então Saul é eleito o primeiro rei, ungido o primeiro rei, ou seja, o primeiro homem importante que vai liderar o povo de Israel. Ou seja, o povo de Israel vai ver nele a figura do governante. O governante que veio para ficar, vai ser lá para morrer. É isso? E nós vimos que Saul, ao longo da trajetória dele, ele se desvia dos caminhos do Senhor. Se desvia de jeito. Se desvia se achando tão bom, que ele não precisava muito das coisas de Deus, porque tinha Israel todo atrás dele, vamos dizer assim. Isso, irmãos, foi um pecado muito sério, porque na realidade, se a gente for estudar bem, a gente pode sentir até nessa presunção de Saul, um pouquinho da presunção de Satanás, Tipo assim, por que a gente precisa de fazer as coisas de Deus certinho? Porque eu fiz bem para vocês no assunto passado que uma das coisas que levou Saul a queda, Saul perder a unção de rei, foi não dar crédito, muita bola para as coisas de Deus. Por exemplo, não sei se vocês lembram, não sei se todos estavam aqui, mas a gente só vai dar uma passagem rápida. Por exemplo, ele vai entrar em batalha contra os amalequitas. Os amalequitas, eu falei para vocês, que é o primeiro povo que se levanta contra Israel, amalequitas. Ok? Esse povo aqui, irmãos, ele tem nele o DNA de inimigo de Israel. Então de amalequita não se espera nada de bom, nada, porque tudo dele visa destruir Israel. Tanto que alguns estudiosos dizem que existe um demônio chamado Amaleque, que toda vez que alguém ataca Israel, Amaleque está por trás. Mundo espiritual. Marcos, esse povo existe ainda, assim, descendência? Assim, com o nome não, mas o cerne do desejo de destruir Israel ainda existe. Se são descendentes dos amalequitas, a gente não sabe. E os russos? Oi? Os russos? Não. Os árabes ou os palestinos. Exatamente. Está mais ao pé deles. Então Saul vai enfrentar esse povo aqui. Chega para Samuel e fala assim: Samuel, você que é o grande profeta, você que é o porta-voz de Deus, eu vou contra esse povo ou não? Aí Samuel fala para ele: vai, pode ir, porque Deus vai dar a lição. Vamos, ótimo, mas deles você não pega nada, porque são um povo maldito, você não vai pegar nada, nem ouro, nem faca, nem nada, gado, nada. É para matar todo mundo, passar a navalha séria. Ótimo. Saul vai, essa palavra cheia de confiança, vai para a batalha. E depois Samuel, ou seja, ele desce no campo de batalha, depois Samuel vai atrás dele para ver se realmente continua a batalha. Chegando lá no campo de batalha, Saul vai ao encontro de Samuel, e Samuel pergunta para ele: tá aí, foi tudo bem? Ele falou: não, tudo bem, está tudo beleza. Do jeito que você mandou, eu fiz. Ele falou assim: escuta, mas você trouxe ovelha da batalha? Porque eu estou escutando umas ovelhas balindo aqui. Você trouxe? Não, por favor, isso é mais mentiroso. Falei: escuta, que barulho de ovelha esse que eu estou ouvindo? Ele disse: não, é o seguinte, a gente foi lá, acabamos com tudo, mas essas ovelhas que estavam tão gordinhas que eu vou trazer para a gente sacrificar no templo do Senhor. Tipo assim, como assim? Você não está entendendo? Você não está entendendo? É isso. Aí ele falou assim: eu também trouxe o rei, os reis amalequitas, trouxe ele de pessoa, olha aqui, troféu que eu consegui. Não é isso?
Você acha que Deus vai se alegrar se você dar ovelha de Amalequita para Ele? Você acha? Vai ter alegria em Deus nisso? Deus vai aceitar esse sacrifício? Em outro texto, Deus vai que não se alegra nem com sangue de cabras e de bezerro, porque não está interessado nisso. Imagine um sangue de animal Amalequita. Claro que não. Né? Mas Saul não se importou muito com isso. E quanto ao rei, era para ele ter exterminado o rei. Porque o rei era vamos dizer, era a ponta da corda. Se ele deixasse o rei vivo, o rei valia do povo. E o cerne da maldade Amalequita continuaria. Samuel pega o rei e mata na frente dele e fala assim: você tinha que ter feito isso aqui. Você imagina, né? O sacerdote tinha que matar o rei na frente de Saul. Assim, olha, o negócio é sério. Você tem que matar ele assim, esfaqueia ele e mata o rei na frente de Saul. Saul deve ter dado um, né? O que eu fiz, né? Aí, nesse contexto, está o famoso versículo, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Muita gente interpreta isso errado. Muita gente fala assim, que tem que carregar alguma coisa, enfim, né? O que Deus está falando é: eu prefiro muito mais que você me obedeça do que você vir e ficar pagando voto. Ou seja, ficar fazendo campanha, ficar fazendo um jejum, ficar fazendo isso. Isso é maravilhoso. Mas primeiro a obediência. Primeiro obedecer. E a gente obedece a Deus aonde? Na igreja, na frente do pastor, é ótimo, tem que ser. Mas tem que ser também no trabalho, tem que ser também lá fora, tem que ser com a família, tem que ser dentro do quarto com a tua esposa, tem que ser com a tua namorada, tem que obedecer a Deus em todos os pontos. Né? Ok? E irmãos, o pastor está aqui para orientar vocês e Deus vai pegar, né? O dia vai tomar conta de cada um de vocês. Eu sei que todo, mas na alma de vocês, quem salva vocês, Deus vê tudo. Deus vê tudo. Né? Então, irmãos, é muito melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta, enfim. E a obediência ao verdadeiro sacrifício. Isso, exatamente. O sacrifício de Cristo. Vocês entendem? Na outra vez, só para ilustrar onde Saul perde, quando começa a perder as estribeiras, aqui foi um momento, num outro momento, na cabeça do povo judeu estava muito bem estabelecida a função de cada um. Você é rei, você governa, você é sacerdote, você faz o trabalho do templo. Não se mistura um com o outro, não é isso? Novamente, numa outra batalha, ele consulta Samuel fala para ele: olha, você desce para o campo de batalha, mas eu vou descer primeiro para fazer o sacrifício. Você me espera lá que a gente vai sacrificar o Senhor para que ele seja na frente da batalha. Enfim, vamos pagar o que a gente tem ao Senhor, e daí você vai para a batalha. Chega lá, Samuel se atrasa. Quando ele chega, Saul já fez o sacrifício. Tipo, vocês estão cara, eu mesmo fiz. Aí Samuel falou: o que está se passando no seu coração? Então, por esses dois episódios, Saul perde a unção de rei dele. Samuel fala para ele: você perdeu a unção de rei, a partir de hoje a coroa é mais tua. Significa que ele deixou de governar Israel? Não significa. Significa que governou Israel há muito tempo ainda. Só que aquela unção especial, aquela coisa, aquela ligação que Deus estava na frente dele, aquilo desapareceu. O favor certo? O favor de Deus desaparece. O favor de Deus desaparece da vida desse homem. Daí, então, irmãos, ele passa agora a governar por ele mesmo. Então, como a gente, vocês já ouviram falar que Davi é um homem segundo o coração de Deus, Saul é um homem segundo o coração dele mesmo. É isso a diferença. Ele vai governar até o momento que ele morre em batalha. Saul vai morrer em batalha. Quem não teve aqui sexta-feira passada? Senão eu estou repetindo muito. Quem não esteve? Tá. Eu vou explicar um episódio da morte de Saul. Tá? Porque existe muita controvérsia que fala que existem duas narrativas bíblicas sobre a morte de Saul. Uma que é contada por uma Amalequita e a outra que está no livro de Samuel. Como Saul não tinha mais a unção de Deus, ele foi para uma guerra. Ele inclusive consulta uma feiticeira para ir nessa guerra. Ele inclusive consulta Urim e Tumim, que eu falei para vocês. Lembra aquelas duas pedras que o sacerdote tinha no peito, das pedras de ônix? Que quando Deus não falava, não tinha um profeta, o sacerdote consultava aquelas duas pedras e perguntava: posso fazer isso? Se uma brilhava, significava sim, e se a outra brilhava, significava não. Então Saul consulta essas pedras, elas não brilham.
Deus não fala com ele. Ele então resolve visitar uma pitonisa, uma feiticeira. Ele vai atrás da feiticeira. E a feiticeira faz um feitiço, faz um demônio lá que ele achou que foi Samuel. Samuel conversa com ele, ele vai para aquela guerra ele perde. Ele é morto naquela guerra. Morto não, ele vai ser cercado pelo inimigo. Cercado pelo inimigo, ele vê que ele vai cair na mão do inimigo e vai acontecer com ele o que aconteceu com aquele marido, ou seja, vão matar ele. Ok? Então ele pega e ele se lança sobre a espada dele, okay? Para não ser pego pelos inimigos. Então essa é uma narrativa. Na outra narrativa, quando Davi já está quase sendo rei de Israel, acontece a morte de Saul, passa um rapaz que vai contar para ele o que ele viu. Esse rapaz chega para Davi e fala assim: Davi, eu estava lá no campo de batalha onde estava Saul, passei por ele, ele estava agonizando e ele falou assim para mim: olha, enfia essa espada no meu peito porque eu não quero cair na mão dos meus inimigos. Aí então o rapaz contando para Davi, e ele fala assim: daí eu peguei e enfiei a espada no peito dele. Ok? Davi dá uma olhada para ele e fala assim: o que você fez? Quem é você para você levantar a mão contra o rei de Israel, o ungido do Senhor? E Davi pega e mata ele ali na frente. Tá? Então, irmãos, o que aconteceu? São duas narrativas, uma que o rapaz matou e a outra que ele se matou? Não, irmãos, ele se enfiou a faca, ele não, a lança, ele não morreu, ele ficou agonizando, ok, com a espada no peito. Esse rapaz passa e acaba de fazer o serviço. Okay? Eu sempre olho esse episódio, irmãos, como uma necessidade que Saul tinha que ter com Deus, uns minutos com Deus, entendeu? Nesse momento ele deve ter pensado muito o que ele fez. Mas ele morre aqui. Morre ele e morre Jonathan, que é o filho dele, que era o grande amigo de Davi. Grande amigo de Davi. Tá? Então, irmãos, voltando um pouco agora, quando Saul perde o favor de Deus no reinado dele, Deus já providencia outro. Agora voltei um pouco a história, tá? Voltei bastante, inclusive. Deus vai ter que providenciar outro. Deus então fala para Samuel: você sabe muito bem que Saul já não está mais debaixo de proteção, procura outro, vou te indicar. Né? E Samuel é levado à terra de Jessé, a fazenda de Jessé, onde lá ele vai ungir, vocês já estão cansados de saber, vai ungir a Davi como rei de Israel. Okay? Davi então era um rapazinho pequenininho, devia ter uns 17, 18 anos, e a Bíblia dele só fala que ele era um rapaz de gentil aspectos e no outro momento fala que ele era pelo olho. Então o que a gente pode dizer é que Davi era ruivo e era bonitinho, bonito, rapaz atleta. De gentil aspecto. É isso. Davi então é o ungido rei de Israel. Na conversa dele você vai ver que ele é uma pessoa muito corajosa. Ele tem uma coragem dele, ele tem uma obstinação, ou seja, aquilo que eu vou fazer, eu vou fazer bem feito. Irmãos, eu queria que vocês estudassem muito sobre a vida de Davi, porque a vida de Davi é um exemplo para nós. Né? O maior exemplo é Jesus Cristo, obviamente. Mas Davi, ele é uma figura essencialmente humana, vamos dizer assim. Até no nosso encontro passado, eu falei assim: se Davi existisse hoje, eu não seria uma pessoa muito popular, não. É isso? Porque a gente vai ver ele tendo atitudes que a gente reprovaria. Não é isso? A gente vai ver esse homem chorando várias vezes. A gente vai ver esse homem babando, imitando que está doido para fugir do inimigo. A gente vai ver ele chorando pelos inimigos dele. E a gente vai ver um homem extremamente derretido perante o Senhor. Então vocês estudem bem, porque Deus vai chamar esse homem um homem segundo o coração dele. É assim que Deus quer. Ok? Vai entender. Ou seja, quer entender? Vamos ler Salmos, vamos ler as crônicas, vamos ler Samuel para tentar extrair a personalidade desse homem. O que agradava tanto nele, o que Deus se agradava tanto nele. Porque era um homem, como vocês estão cansados de saber, um homem extremamente pecador, um homem pecador. Okay? Mas era um homem que, quando pedia perdão, não tinha igual. Ele reconhecia, falava assim: olha, Senhor, pequei sim, fiz porque eu quis, porque eu queria.
Está tudo na tua frente. Isso eu fiz, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, esse é meu também. Salmo 51. Para que quando o Senhor julgar, o Senhor seja justo ao julgar, o Senhor não ficar bravo comigo, dizendo isso aqui está escondido debaixo. Não tem nada escondido debaixo. É aqui sim. E outra coisa, irmão, não justificar pecado. A gente não pode justificar pecado. Davi, no Salmo 51, fala: pequei porque eu quis, fiz porque eu fiz mesmo. Não fica falando, a culpa é de fulano, fiz isso por causa da circunstância, roubei porque eu estava sem dinheiro. É isso? Foi a mulher que o Senhor me deu que fez com que eu. É isso? Se justificar, irmãos, é a mesma coisa que Adão fez e Deus não suporta. Esses dias eu li uma frase que também um pastor amigo meu, o pastor Daniel Figueira, ele diz assim: quem se justifica jamais será justificado. Exato, perfeito. Deus da vida, né? Então, Davi, irmãos, eu queria que vocês estudassem muito ele como um personagem tremendo. Exatamente por Deus ter chamado ele de um homem segundo o coração dele. Ou seja, um homem que eu quero que seja assim. Ele é assim e assim está muito bom para mim. Ele é, na realidade, irmãos, a essência do que um homem é. Tanto que, quando ele vai morrer, ele fala para o filho dele, para Salomão, que é aquele que vai ser o substituto dele: que o filho seja sábio e ser homem. Ou seja, pai, né? Seja aqui dentro do teu limite, seja aquilo que Deus quer que você seja um homem. Né? Que foi o que ele foi. Tá? Irmãos, a trajetória desse homem é bastante complexa. E às vezes a gente sempre lendo a história, a gente tem a impressão que ele foi ungido rei e já foi colocado na cabeça dele instantaneamente. É isso? Irmãos, mais ou menos, ele devia ter uns 16 anos quando ele foi ungido rei por Saul. Sabe quanto foi colocado a coroa efetivamente na cabeça dele? A coroa material, assim. Quando ele tinha 40 anos. Ungido por Samuel. Oi? Isso quando ele foi ungido por Samuel. Ele tinha 16, 17 anos, era um jovenzinho pastor. Ou seja, a unção já estava com ele, mas ele foi colocado como rei de Israel quando ele tinha 40 anos. Então você vê o quanto ele esperou. Ele sabia disso, ele viu Samuel ungir ele. E ao longo da vida dele, Samuel era uma figura presente. Não é isso? Ou seja, às vezes Deus manda esperar, tem que esperar. O que a gente não pode fazer é achar que a unção não está valendo. A unção está valendo sim. Porque, irmãos, Deus não tem pressa, Deus não tem tempo. O que para nós é 40 anos, para ele pode ser um síndico, ele não é um síndico. E a gente tem que se manter firme, como Davi se manteve. Então, qual que é a trajetória dele? A trajetória dele foi a unção, depois, logo em seguida, ele vai dar comida para os irmãos da batalha, ele vê Golias, ele mata Golias com uma pedrada, não é isso? Aliás, na semana passada eu falei porque ele levou 5 pedrinhas, ou seja, por que alguém teria contado 5 pedrinhas na bolsinha dele? Não é isso? Porque Golias tinha mais 4 irmãos, ou seja, uma pedra para cada um, ele ia acertar na primeira. Quando ele vê Golias, ele chama Golias de incircunciso, ele jamais chama Golias de gigante. Você pode ver o texto, Davi nunca vai chamar o Golias de gigante. Para ele não era. Para ele era um circunciso que estava se levantando contra o povo de Deus. Quem que ele pensa que é? Veja a bravura desse rapaz. Com uma pedrada só de pai, ele mata Golias. Daí ele sai, toma o animado para o grande ídolo de Israel, vamos dizer assim, é isso? Justin Bieber, né? todo mundo entendeu o jovenzinho que matou o Golias, porque a fama de Golias era tremenda. Não pensa que o Golias apareceu do nada. Não, já era muito famoso. Daí, quando Davi mata esse Golias, então, a fama dele, quando Davi mata o Golias, a fama dele vai ao centro. Né? Ótimo. Nesse episódio, ele vai fazer uma amizade muito grande com Saul. Saul falou assim: mas esse rapaz, tão jovenzinho, tão corajoso, né? E faz um feito desse. Saul ficou contente de ver aquilo. Pessoal, temos soldados bravos no meio do povo, no meio de Israel. É isso? E fala para Davi: Davi, vem ficar comigo no meu palácio. E Davi fala que não, que tem a casa dele para cuidar, tem as ovelhas dele para cuidar, mas agora ele passa a ter livre acesso no palácio. Ele vai e volta a hora que ele quer. É isso, a filha do rei, né? Sim, exatamente. E o rei também promete a filha dele para Davi. Veja, então, em casa agora não? Oi? Casa
Casa, tá? Casa. Mica. Não, tudo tem propósito. Daí então, irmãos, esse rapaz ele vai crescer no palácio, ele vai crescer com uma figura pública importante e vai se tornar um general importante. Quando ele chega numa batalha importante, as meninas estão cantando cânticos, aquelas cânticos que a menina canta, não é isso? Brincando de bola. E na cantiga elas dizem assim: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul ouve aquilo e nesse momento nasce uma raiz de ciúme no coração de Saul. Esse rapaz vai me dar problema. Passa a ver Davi de uma outra maneira, não como amiguinho mais, mas agora como potencial rival, como potencial. Alguém que pudesse montar um exército que ia tomar o lugar dele. Nesse primeiro momento, eu não acredito que ele tenha visto Davi como rei de Israel ainda. Tá? O tempo vai passando, a raiva aumenta, né? A ponto de Saul tentar matar Davi 2 vezes dentro do palácio. Tipo assim, desculpa, o cara disparou, foi mal, hein? Davi então tem em Jonathan, que é o filho de Saul, um grande aliado, um grande amigo, e Jonathan vai defender ele. Mas lá Davi, hoje é melhor correr, que papai está na fé. Hoje ele resolveu querer acabar com você. Né? E Jonathan sempre direcionando Davi no que ele tinha que fazer. A amizade dos dois é intensa, porque Jonathan vai ser o grande anjo da guarda de Davi, vamos dizer assim. Né? Sempre dá um jeito de avisar Davi o que o pai está querendo fazer. Foge. Nessas fugas, Davi vai formando simpatizantes, vai formando exércitos, a gente quer ficar agregado com ele, e Jonathan sempre avisando: cuida de você e dos teus amigos, que o papai está mandando um exército aí. Numa dessas idas contra Davi, Saul estava descansando, a Bíblia deixa claro o que ele estava fazendo, mas talvez as necessidades ou dormindo. Davi vai lá sorrateiramente, corta um pedaço da capa dele. Agora que estava perseguindo, vai lá, tira um pedacinho. Nós tiramos lá no deserto, o cara, que é o acampamento dele, Davi dele aqui, ele sai sorrateiramente, corta um pedaço da capa de Saul. Que mensagem que ele passa? Ele passa assim: olha, se eu quisesse, eu poderia acabar com você, mas eu não vou fazer isso, porque eu nunca vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Uma grande lição que Davi ensina para a gente também. Não se levantar contra o ungido do Senhor, ter cautela nisso. Ele fica tão arrependido de ter feito isso, mas tão arrependido de ter cortado a capa de Saul, que ele se derrete de remorso de ter cortado a capa. Mas nem isso ele queria ter feito, mas fez no momento de, depois se arrependeu. Formando os exércitos, irmãos, eu não vou ir até os detalhes, porque é uma história bastante complexa, depois vocês leiam a história de Davi. É isso? Acontece a morte de Saul. Davi já tem um exército grande na mão dele. Morto Saul e Jonatas, que seria o filho sucessor, os dois morrem juntos no mesmo dia. Davi chora amargamente a morte do amigo de Saul, que é levado também. E Isbossete, que é o filho de Saul, começa a governar. Okay? Mas Isbossete é morto também, e o povo aclama Davi como um grande rei, porque ele já tinha um grande exército. Fala assim: Davi toma conta do povo todo agora. E Davi, então, nesse momento, ele vai tomar rei de Israel, com 40 anos de idade. Então, ele começa a reinar sobre um Israel unificado agora. Porque ainda no tempo de Saul havia algumas certas resistências na unificação, mas depois, com Davi, o reino fica todo unido mesmo, e ele, com o reino unido, com o exército unido, ele consegue até agregar alguns territórios para Israel. Ótimo. Então, isso acontece, irmãos, Davi acontece mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Falta ainda 1000 anos para Jesus nascer. E são datas bem interessantes, né? 2000 anos antes de Cristo, a história de quem? 2000 anos antes de Cristo, quem que é? A figura que você não pode esquecer. Você já esqueceu? Não. 1000 anos, Davi. E Davi, irmãos, a Bíblia relata. Quando vai nascer uma pessoa importante, a Bíblia conta muitas histórias sobre o nascimento dessas pessoas. Eu vejo Sansão, por exemplo,
tem todo um anjo que anuncia a vinda de Sansão, que anuncia de novo e de novo, né? Mas Davi, que é uma figura muito importante, não tem o nascimento dele, então é meio envolto em mistérios, você sabe muito bem, nem tem o nome da mãe dele citado na palavra, não é isso? Mas ele é uma das figuras mais importantes que a gente vai ter no Antigo Testamento. Ótimo. Com a coroa na cabeça, esse rapaz, ele vai se instalar primeiramente, vou fazer o nosso mapinha aqui, agora eu vou fazer as mapinhas. Aqui o Mar Mediterrâneo, o Mar Grande. Aqui o Rio Jordão, o Lago de Meron, o Lago de Jerusalém e o Mar Morto, ok? Davi, ele vai se instalar numa cidadezinha chamada Hebron. Então, ele vai governar 7 anos em Hebron. 7 anos ele fica em Hebron. Okay? Depois, o general dele, o general dele, o grande amigo dele também, que foi o general dele, ele fugiu na mão agora, Joabe, entrando por um duto de água em Jerusalém, ele conquista Jerusalém, tira Jerusalém da mão dos jebuseus, que era um povo cananita, um povo dos descendentes de Canaã, que morava, um povo cananita que morava ali. Então Joabe com o exército toma Jerusalém. Okay? Davi, felicíssimo com isso, porque Jerusalém era uma cidade extremamente importante, ele muda o governo dele de Hebron para Jerusalém. Em Jerusalém ele vai reinar 33 anos. Okay? Jesus morre como? Okay? Não é mera coincidência. 33 anos de reinado. Ótimo. Em Jerusalém, então, irmãos, vai nascer no coração desse homem de fazer ali a grande cidade de Deus, o grande lugar onde ele vai pôr a casa de Deus. Por que ele tem esse desejo? Porque ele sabia da história de Moisés, que Moisés havia feito um tabernáculo, e que esse tabernáculo caminhou com o povo desde a saída deles do Egito, até chegar a ele, passou por várias guerras, por vários momentos. Daí então ele falou assim: não, Deus gosta de ter um lugar para habitar, ele precisa, né? Nasce no coração dele o desejo de construir uma casa para Deus, de fazer ali aonde está a casa de Deus e aonde está a cidade de Deus. Ok? É um sonho, irmãos, um sonho maravilhoso para mim, porque ele sabia o Deus que ele servia, e ele sabia que Deus não estava de brincadeira, e que aquela cidade era uma cidade extremamente importante, porque existiria a cidade terrena, mas existiria a cidade onde é o trono de Deus também. Por isso existe a Jerusalém celestial e a Jerusalém terrestre. Jerusalém é uma palavra plural, são duas cidades, Jerusaléns, são duas. E quando Davi fala do Monte de Sião, ele fala dessa cidade que ele está vendo, mas da cidade espiritual também. A Bíblia fala que Davi foi constituído o rei de Jerusalém. Isso aí tem motivo, talvez algo para o futuro até. Eu vejo assim, né? Não preciso compartilhar com ele essa ideia, mas eu vejo ainda que Davi ainda vai reinar em Jerusalém. É isso? Nós vamos ver isso. Eu creio assim. Ninguém amou mais Jerusalém do que ele. Ninguém amou mais Jerusalém do que Davi. Ele queria ver aquela cidade elevada às alturas, servindo o Deus que ele serviu. Okay? Aí ele chega e fala assim: aquele monte ali vai ficar ótimo para construir a casa de Deus. Já que é um monte tão importante para nós, vai ser ali que eu vou construir. Okay? Então ele vai lá e compra um lugarzinho chamado Eira de Araúna. É isso que Monte de Moriá. Ele vê esse monte e fala: vou comprar esse monte. Ali eu vou construir a casa de Deus. Esse monte aqui é importante, irmãos, porque foi aqui, nesse monte, que Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Ok? Então esse monte, esse pedaço de terra aqui, já tinha uma seta de Deus ali, ou seja, um marco, uma seta, um marco, o marco de Deus ali. Esse monte é importante para mim. Tá? Deus então, Davi sabendo disso, não vou comprar, ele vai lá e compra esse monte. Vou construir a minha casa. A casa do Senhor em volta todo o palácio.
E Davi, ele era um homem extremamente inteligente, extremamente organizado, ele já tinha toda a maquete do templo, ele sabia como fazer, já tinha discutido com os engenheiros, mas Deus falou assim: você não, você é um homem muito sanguinário, você gosta muito de sangue, gosta muito de batalha, briga demais, vai construir não, quem vai construir vai ser teu filho, teu filho vai construir minha casa, você não. Imagina a frustração. Imagina. Mas o sonho dele não acabou, não, porque ele sabia o que ele tinha feito. Né? O que Davi tinha feito? Davi tinha feito as coisas que podem ter marcado a vida dele, que é o famoso pecado dele, se ele fosse o único ser humano no mundo que tivesse pecado. Vocês já ouviram a pregação do pecado de Davi umas 500 mil vezes, né? Foi o único ser humano que pegou o pecado de Davi. O que ele fez? A Bíblia, como eu falei para vocês, a Bíblia passa informações para a gente, né? Sutilmente. Você capta se você tiver paciência de analisar o texto com cuidado. Então a Bíblia começa relatando assim: no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi estava em seu palácio, e eis que ele vê Betseba tomando banho. Então ele se apaixona por ela. Okay? Nasce no seu coração o desejo de ter aquela moça. Na frase, no tempo em que os reis iam para a guerra, tem embutido o seguinte, né? Esse menino, em vez de falar dos soldados dentro da guerra, não estava aí, temos outro tomar banho. É isso? Ou seja, já estava com o burro na sombra, né? Ele mandou os soldados dele para a guerra e ele ficou em casa, sendo a vizinha tomar banho. Daí manda chamar ela, não contente, manda chamar ela. Já era casado com a Beltauras, mais ou menos 20 e poucas. Isso. Mas ele queria que ela não podia dizer. 20 não interessa, eu quero que ela é minha. E a gente é assim, irmãos, quando a gente não tem uma coisa, parece a coisa mais importante do mundo, né? Depois que consegue, isso é sempre mais fácil, aí satisfação. Mas veja a sutileza do negócio. A moça estava tomando banho no lugar onde ele vinha. Isso é verdade. Tira as conclusões que eu esqueci. Não foi a primeira vez, não é isso? Não, vamos pôr que tenha sido a primeira, a segunda, a terceira. Ele manda chamar ela vai. Nossa, É isso? não O que ele vai querer? Uma xícara de açúcar? Não. Pode, os dois têm um romance, ela engravida, e o marido dela está na batalha lutando por Israel, lutando pelo rei Davi, ok? Veja o tamanho do negócio. Daí então essa moça parece que está vizinha às minhas regras. Estou grávida. E agora? Você está brincando? Verdade, agora. Estou grávida. O que nós vamos fazer? Filho é seu. Daí ele fala assim: fazer o seguinte, antes de chamar seu marido, você passa uns dias com ele, depois ele volta para lá, você fala: meu filho é dele, tá bom? Tá bom. Chamou o marido veio. O marido chega para ele e fala assim: Davi chega para ele e fala assim: olha, é o seguinte, você está trabalhando muito, você está cansado, cara. Fica uns dias em casa, tira 10 dias. Tira 10 dias e depois você volta para o campo de batalha. Ele falou assim: como que eu posso ficar em casa, os meus irmãos morrendo em batalha, descansando, me folgando, comendo, bebendo, e meus. Aí já começou a publicadoria dele, né? Ou seja, eu lá lutando, você que não tem bom caminho, né? Minha esposa, e eu lá se matando. Agora, como que eu vou ficar aqui em casa, com os meus irmãos morrendo em batalha? Não fico, não. Já me perdoe, mas essa ordem eu não obedeço. E voltou para o campo de batalha. Aí então, quando ele chega com o professor, ele fala assim: então é o seguinte, né? Que ele sai e fala assim, chega um soldado dele e fala: olha, faz o seguinte, manda aí essa carga aqui para o fulano, mas põe o marido para descendo bem na frente, bem assim, bem na frente para quê, irmãos? Para ele ser alvo de todos os tiros e flechas, todas as flechas do inimigo. Não deu nem nele, ele obedecendo a ordem do rei. Ele vai entregar a mensagem lá para quem ele era de Joabe, exatamente. Esqueci de novo do nome. Vai entregar a mensagem para Joabe e ele morre nessa entrega dessa carta. Exatamente como Davi aconteceu. Então, irmãos, foi um pecado muito bem planejado.
E daí, irmãos, a gente precisa tomar cuidado com o pecado planejado. Existem pecados que acontecem, né? O pastor Alex falou sempre, nos ensinou e esse ensinamento continua até hoje. O pecado dele de crente é escorregar, né? Não adianta fazer igual o Patrício falou, a casca de banana eu vou escorregar novamente. Não adianta fazer pecado pensado. Pecado pensado é pior o grau, né? Pecado tem que ser escorregão. Se eu não conseguir, me perdoa, Senhor, sacode a poeira da volta por cima. O pecado pensado é que o pastor Rodrigo ensinou esses dias, né? Pensar, já pede perdão de pecar. Ai, Deus me perdoa, mas eu vou falar, né? E esse pecado foi muito bem planejado, é isso? Daí então, Natan, o profeta, que Samuel já havia morrido. Daí entra a pergunta que fizemos no nosso encontro passado, né? Se sacerdote e rei sempre se profeta e rei sempre se deram bem. Muito pelo contrário, sempre um foi meio que contra a ideia do outro, né? Porque um tende para as coisas da fama da carne, o outro tende para as coisas de Deus. Chega o profeta para ele e fala assim: Davi, posso te perguntar uma coisa? Você pergunta, pode, profeta, o que está acontecendo? Ele falou assim: um homem tinha assim 20 ovelhas, mas ele quis a ovelha do vizinho. O vizinho só tinha uma. Ele falou: qual ovelha do vizinho? O que eu faço? O que você acha? Ele disse: traz aqui esse agora que eu vou dar um corretivo nele, eu mato ele agora. Onde já você viu pegar a ovelha do vizinho? Só tinha uma? Ele tinha 20? Depois me chama você, meu filho. Você pegar a mulher, você tem tantas mulheres aqui que te amam, você vai pegar justo porque eu chamei você. Daí então começa a criar a ficha do que ele já fez, do erro que ele cometeu. Daí então ele vai, se joga os pés sobre ele, pede perdão. Daí então Deus fala para ele que a espada nunca ia se afastar da casa dele. Entendeu? Daí então muita gente interpreta isso como consequência do pecado dele. Eu vejo, e vocês precisam concordar comigo, eu vejo que essa consequência ele quis ainda continuar com Betseba. E ele continuou com ela. Você vai continuar com ela? Então a espada nunca vai se afastar da tua casa. Ele casou com ela. Ele ficou com ela. Né? Foi um arrependimento, mas tipo, eu gosto dela. Então fica com ela. Mas a espada nunca vai se afastar da sua casa. Ok? Ok, ele aceita. Ele aceita. Só que eu não tinha noção do que era isso. Né? Eu sempre digo que a gente sempre acha que tipo, eu posso pecar e eu tenho dinheiro para pagar. Não é isso? Eu consigo, se você pensa. Estou contra, né? Mas a gente pega achando que o pecado vai custar 5 mil e ele custa 5 milhões. A gente nunca tem como pagar. Começa com o nascimento do bebezinho. Né? O bebezinho que Betseba gera, já nasce peitinho e ele morre. O bebezinho morre. Davi fica desconsolado. Davi fica desconsolado com a morte, com a doença da criança. Ele se joga, ele no chão, ele ora ao Senhor, ele pede clemência ao Senhor. E Deus não atende nesse pedido, porque Deus havia avisado para ele que a morte ia ser constante na vida dele. E esse bebê morre. Não é isso? O bebê morto, Davi se levanta, toma banho e toca a vida pela frente. Ou seja, fica sendo agoniado do que aconteceu. Aconteceu? Forte. Havia esperança. Enquanto havia esperança, eu clamava o Senhor, eu dava, eu jejuava de todo o coração. Agora não tem mais. O Senhor decidiu assim, então vou tocar para frente, vamos partir para a próxima. É isso. Betseba engravida novamente e grava novamente lá Salomão, que vai ser a grande paixão da vida de Davi, a grande paixão da vida de Betseba e também um grande amor para Deus. Deus ama a vida profundamente. Eu digo que ele gostava muito dela, porque ele tinha 20 não, tinha, mas era tudo mais, não tinha isso. Mas eu gostava muito dela. Eu gostava muito dela. De Betseba. Tanto é que o sucessor dele foi o filho de Betseba, exatamente. Salomão. Que não era a ordem, né? Que não era a ordem. Não era mais velho. Não era mais velho. A esposa dele. A sabedoria de Salomão também vem de Betseba, porque ele fala que Betseba também era uma mulher muito inteligente e tal. A sabedoria dele, a chave, a sabedoria dele vem quando ele vai reinar sobre Israel e Deus chega para ele assim: pede o que você quiser. Pede o que você quiser. Foi quando ele sacrificou os bois no monte. Foi a chave, foi quando ele chega para Deus e Deus fala para ele: pede o que você quiser.
ele falou assim: olha, eu peço sabedoria para guiar o teu povo. Eu disse: rapaz, você podia ter pedido a cabeça de todos os inimigos, você podia ter pedido muito ouro, você podia ter pedido muito soldado, você deve pedir sabedoria. Tá, vou te dar isso aí, mais do que você imagina, que o resto também. Mas eu vejo que a chave, nesse pedido de sabedoria, ele pede sabedoria a Deus. E Deus nos evangelhos vai afirmar, né? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. E Tiago, peça a Deus que Deus dá para abundância quem pede sabedoria. Dá mesmo, só pedir que Deus dá. Tá? Existe a filha de Saul, que era casada com ele, Abigail. Para vocês terem uma ideia de como era esse homem, é um dos pontos psicológicos que vocês podem estar analisando. Ele estava em Jerusalém, ok? A Arca da Aliança estava numa cidadezinha chamada Siló, que era Siló, onde Samuel nasceu, Samuel fez o trabalho dele, onde a arca estava colocada, porque foi ali que o tabernáculo parou. É isso? Então Siló é um símbolo da presença de Deus no meio do povo. Até que veio Jerusalém, ou seja, Jerusalém é a cidade de Deus, e Davi fala: não é para que a arca fique aqui, a arca tem que subir para Jerusalém. E ele faz todo um aparato para que essa arca suba para Jerusalém com todas as regalias que Deus manda, como ela fosse movimentada. Ele faz tudo certinho. Depois vocês leiam lá, mas é um ritual terrível, você viaja demorou muito. Porque ele dá 7 passos, orar 7 passos. Primeiro ele tentou trazer com bois, né? Foi uma tragédia. Exatamente. Quando ele chega, toda a arca chega de Jerusalém, fica tão contente, tão feliz com a presença de Deus, o Deus que ele serve, não é isso? Porque a arca representava a presença de Deus no meio do povo. Haja vez que Jesus ainda não tinha nascido, provavelmente vai nascer, o Espírito Santo vinha só sobre os ungidos, não é isso? Então a arca tinha uma grande importância, porque ela era a presença física de Deus. Pode dizer assim, é um símbolo da presença física de Deus. Deus está aqui. Quando a arca vai chegando em Jerusalém, ele fica tão contente, que ele tira a roupa, ele começa a dançar na frente da arca e dança. Né? Deve ser uma coisa fantástica. Não é isso? O Espírito Santo toma ele de uma maneira poderosíssima, ele dança, e entra na cidade dançando. Okay? A mulher dele olha para a janela e fala assim: o que eu casei? Vai lá, Leonardo. Dançando lepo-lepo. Não era a postura de um rei aos olhos do mundo. O rei tinha toda a pompa, né? Aquela coisa que esperava, estava usando aquele rapaz pulando na rua. Já pularam para esse Senhor? Não usa a mão? Mas faça só faça no quarto. Então não entende. Só não dedica isso. Existem muitos Abigails por aí. Molecada, que pau, que zeira. Só justificando aqui, eu confundi com uma Abigail. Abigail que foi ele também matou o marido dela para ficar com ela. Só que foi uma situação diferente, né? Sim. Daí eu tinha confundido, porque aqui fala que a Abigail era muito sábia. Que ele escolheu servir Davi. Sim. Mas perceba também, vai dar um jeitinho. Sim. Porque ela farta a cabeça de Davi e deixar o filho dela como sucessor. Foi uma aliança que ela estabeleceu com Davi. Exatamente. Por causa desse desprezo, Deus agiu para você desprezou, você não está vendo que isso é obra do Espírito Santo? Quando faz isso, você não começa a ver ele, mas a mentalidade dele. Está cheio dele. Irmãos, isso é muito sério, muito sério nos dias de hoje. É muito sério porque eu vi isso acontecer. Cuidado. 5 vezes mais uma vez, cuidado. Para vocês não julgarem quando vocês virem alguma coisa que vocês acham estranha dentro da igreja ou com algum irmão. Cuidado de lançar julgamento. Às vezes o irmão está ouvindo o Espírito Santo, vai lá você falar que está endemoniado.
Aí você não, outra pessoa, cuidado. O Espírito Santo não gosta muito disso, da azeite. Dá muita azeite. Primeiro, porque eu preciso reconhecer o Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que reconhecer o que está fazendo aqui do irmão. E se eu acho estranho, porque ele não faria aquilo comigo, porque o Espírito Santo trata cada um de uma maneira diferente, ele sabe te conhecer o que ele te fez. Ele sabe qual botãozinho apertar. Qual botãozinho apertar para você amolecer, para você se levantar na frente dele. Seja por uma música, seja por um filme, seja por uma palavra, seja por um cheiro. Ele faz o que ele faz do jeito dele. Como discernir entre o Espírito Santo? Irmão, só você tem o Espírito Santo muito profundamente mesmo. Você não é. Lógico, irmão, às vezes a gente, mas via de regra, o que eu aprendi na prática. Está todo mundo aqui. De repente o Espírito Santo está todo mundo, ok? Aquilo faz um barulho que não te incomoda. Não incomoda. Você acha aquilo, né? Mas de repente, quando tem um lá no meio que começa a incomodar, que começa a parecer coisas esquisitas, né? Essa voz é esquisita. Pode contar que ele não é. Atrapalhou, quebrou o clima, não é. E Satanás tem esse poder de falsificar as obras do Espírito. Mas a gente, com o Espírito Santo, a gente tem que ser, né? E não tem medo de chegar na barra da boca. Aí tá. Se for o Espírito Santo, aí você está bom. Mas saber que tá, você tem que saber se é ou se não é. Por isso é importante ter discernimento de Espírito. É um dos dons muito necessários na igreja, principalmente no tempo do fim. 1 Timóteo 4 diz que nos últimos dias serão enviados muitos espíritos enganadores, que, se possível, enganaria até os eleitos. Nunca se fez, irmãos, a igreja que eu frequentei lá, irmãos, era uma festa. Você sabia, os cultos, você sabia como começava? Numa das vigílias, o espírito toma o rapaz lá e ele começa a rodar, e ele falava assim: não deixe minha palavra morrer, não deixe minha palavra morrer, não deixe minha palavra morrer. Você manda pela boca. Não, isso é Espírito Santo. Não é, irmão, porque ele está falando mentira, porque a palavra de Deus não morre. Como que Deus vai pedir palavra de morrer? Capaz. Ok? Então a gente tem que ter esse discernimento também. Então, irmãos, incomodou, o coração disparou, incomodou, o meu assim, a primeira coisa que veio o coração, depois vai ser não. Então, mas isso cada um, Deus vai, irmãos, Deus vai dar a direção. Às vezes você vai arrepiar, às vezes você vai sentir ânsia de fome, às vezes o Espírito Santo é com você, mas ele vai te avisar o que é e o que não é. Ele avisa. Que é o testemunho interior do Espírito. O testemunho interior, exatamente, pastor. Isso é muito importante, irmãos, porque a gente vê muita coisa sendo feita e depois tem a consequência. Né? Principalmente nessa questão de se for o Espírito Santo, você que vai expulsar a chaga da gente. O negócio é complicado. Então, irmãos, Davi, do lado do Espírito Santo, ele traz a arca para Jerusalém e lá nasce o sonho dele de construir uma casa para essa arca. Ele precisa construir. Okay? O reinado dele é marcado por muito sangue. Principalmente no filho dele. É isso. Tentou ter um irmão que era matar irmão. Tudo porque foi avisado para ele que a espada nunca se afastaria da casa dele. O primeiro que morreu foi Amon, que era um filho dele, que meio que estuprou a irmã. Veja a confusão. O meu irmão se apaixona pela minha irmã, okay? Ele seduz ela, ele seduz meio de força, mas os dois têm uma relação. Absalão, que é irmão inteiro dela por parte de Davi também, Absalão, que é filho de Davi, fica com tanto ódio do meio irmão Amon, que fala assim: vão matar ele, vai lá e mata mesmo. Davi fica desconsolado, o irmão matando o irmão. Absalão vai ser um caso sério na vida dele. Absalão, a Bíblia fala que ele era um homem perfeito, dos pés à cabeça. Você imagina, o tamanho do homem que não era. E Davi via nele um sucessor, talvez, alguém que pudesse ser valoroso, mas que nada, sabe? Absalão queria tomar o lugar do pai. E Davi, em momento nenhum, vai ter ódio desse menino. Em momento nenhum. Nos momentos mais críticos, inclusive, ele faz um exército para se levantar contra Davi, expulsando Davi de Jerusalém. Para vocês terem uma ideia. Da raiva que o filho tinha do pai. Da raiva, sei lá, vou chamar isso, da raiva da nossa. Mas tudo porque
Deus havia avisado, a espada nunca vai se afastar da tua casa, o negócio vai ser feio. Davi nunca deixou de gostar de Absalão, nunca. Né? Um dos filhos preferidos dele. Quando Absalão morre em batalha, o sacerdote chega, os generais chegam para contar para ele, falando: o teu grande inimigo morreu. E ele morreu. Ele vai para o sobe na torre, ele chora tanto. Chora. O general fala assim: não entendeu? Veja, é mais um dado para vocês colocarem na personalidade desse homem. Os generais falam: não estou entendendo. A gente mata ele está chorando assim, escuta, dá pouquinho. Vão lá brigar com ele, né? Vão lá brigar com ele, é melhor você levantar. Porque o povo está achando muito esquisito esse negócio de você estar chorando pela morte do teu inimigo. Mas ele não queria que salvar o inimigo, ele não filho dele, ele não amava ele. No final da vida, ele já velhinho, está nos seus 80 e poucos anos. Ele não consegue mais se esquentar, tem muito frio, chama umas virgens para tomar conta dele, mas não consegue fazer mais nada. Deus mediando o saquinho dele, você não está no chão, não consegue fazer nada. Mas isso porque do que a Bíblia vai querer fazer nada, não é isso? Só para, né? Tipo assim, quando voltando para a mulher, olha aqui. Mas Deus entregou as virgens para ele mesmo? Não, você quer dizer, na realidade, foi trazida para ele para aquecê-lo, na verdade. Uma virgem. Eu ia falar mesmo que tipo, ele nada fez. Não é por quê essa informação? Tipo assim, não é? Aprontou tanto. Mas Davi é glorioso, irmãos, desde o seu nascimento, da unção, da vida do soldado, antes de Saul trabalhar com ele, depois de Saul trabalhar com ele sempre manteve uma proteção muito grande, sempre foi uma muito correta. Então, o que vocês precisam ver, para pegar de exemplo da vida de Davi, vocês pegam essa proteção, essa valorização que é de Deus, tipo assim, esse homem foi ungido por Deus, eu não vou mexer com ele. Mas ele está fazendo a maldade, não interessa, é problema dele com Deus. Isso é uma característica que é agradável a Deus. Sabe, irmãos, pelo visto, já falei isso várias vezes, porque eu sei essa verdade que é. Quando a gente se levanta contra alguém que está na direção de qualquer igreja que seja, se levanta contra, a gente está dizendo que Deus não sabe o que está fazendo. Ok? Mas aquele rapaz que está na direção de uma igreja, Deus vai cobrar cada centavo dele, não se preocupe. Seja centavos espirituais ou seja centavos materiais, Deus sabe tudo. Você não pode tirar daquele incidente que se une aos inimigos? Que procura lá o rei lá da. Se esconde da brava, né? Eu não entendi. Os filisteus, né? Na verdade, estava fugindo de Saul. Estava fugindo de Saul. E aí, ele, como ele era amigo do rei lá dos filisteus, o rei filisteu também, para ele era algo maravilhoso, porque tinha um ex-inimigo debaixo do governo do comando dele. Entendeu? E Davi se fazia de leso, de louco e tal, para o rei também não pensar que ele estava ali com todo o potencial dele. Entendeu? Ou seja, na verdade foi proteção. Exatamente. Porque em Israel, Davi estava o tempo todo correndo o risco de morte, porque Saul ficava perseguindo ele o tempo todo. Não é verdade? Exatamente. E aí ele fugiu para o território dos filisteus, porque daí Saul não entraria no território filisteu. Mas você fazendo isso para a nossa época, né? Nossa época, mas eu tenho um inimigo. Isso. Às vezes eu tenho um inimigo. Mais vale ser um ponto vivo do que um esperto morto. Isso inclusive é bíblico, mais vale ficar um vivo do que um morto. Tem certas situações que é melhor deixar perder, porque se eu for erguer a bola aqui, eu não quero estar perdendo mais tudo. Na verdade foi uma questão de sobrevivência. Se ele se mostrasse, eu sou o grande rei de Israel, o futuro grande rei de Israel, esse jeito já foi chamar rapidinho. Mas ele foi esperto, ele foi melhor não de tom, que é uma coisa que aos nossos olhos também é tipo assim, poxa, mais uma, né? Você vai de tom, de roubo, é uma coisa que aos olhos humanos depreciaria, mas aos olhos de Deus você está tentando conservar.
Tanto é que quando os filisteus lutam contra Israel, os príncipes dos filisteus não quiseram que Davi lutasse contra Saul e Jonathan lá. E para Davi foi bom, entendeu? Porque não enfrentaria o seu próprio povo. E os filisteus foram lutar, venceram Israel. E nessa época Davi já fugiu e foi para Hebron, onde ele foi levantado pelo rei. Foi nessa luta que morreu Saul e Jonathan. Irmãos, esse monte aqui, falei no encontro passado, mas teve gente que não veio, eu já falei outros irmãos, para quem não ouviu, esse monte aqui, onde ele conta que ele vai fazer o templo, que ele pretende fazer o templo para Deus, Salomão vai construir o templo aqui, nesse terreno. Esse templo vai ser destruído, depois vai ser reconstruído novamente um menorzinho, que é aquela parte que agora do primeiro templo, do segundo templo será maior que o primeiro. A gente vai falar sobre isso. Por que é maior? O templo é tão, esse primeiro tão glorioso, esse segundo tão pequenininho, laterais tão simplesinhos, mas por que a glória desse é ser maior que a desse? Porque nesse aqui, Jesus não entrou, nesse aqui Jesus entrou. Ótimo. Esse templo, ele é refeito, depois esse pequenininho aqui, né? Ele é aumentado, ele é deixado mais bonito na época de Herodes, ok? Na época de Herodes, então você vê quanto tempo já se passou, que agora Jesus já está prestes a nascer, ok? Então esse templo está muito bonito, muito chique, muito chique. Jesus, quando ele entra nesse templo chique aqui. Para se apresentar? Oi? Para se apresentar, e em Mateus 24, é nesse templo aqui que ele entra. Os vendilhões do templo, eles expulsam daqui. Ah, mas você não falou que o templo era pequenininho, que agora esse templo ele foi reformado, ele não foi destruído, ele foi aumentado, foi reformado, ou seja, ele não foi destruído. Mas na época de Jesus ele era glorioso. E Jesus, em Mateus 24, ele fala que não sobrará desse templo pedra sobre pedra que não seja derribada. Vocês viram lá, Mateus 24. Okay? Jesus fala isso no ano 33, que ele morre, no 33 ele fala isso, depois de 2 ou 3 dias ele morre na cruz. No ano 70 depois de Cristo, 37 anos depois que Jesus falou isso, o general Tito, que é um general romano, desce para Jerusalém e ele arrasa com Jerusalém, porque ele teve ordem do governo de Roma, que o governo de Roma estava por aqui com os judeus, que os judeus estavam tentando insurreições contra Roma, e o imperador de Roma falou assim: desce lá e arrasa com tudo. Ótimo. Tito vem e arrasa com a cidade todinha de Jerusalém e com o templo. No templo ele quebra pedra por pedra, ele quebra. Ele assim, os generais dele, né? Irmãos, isso é uma coisa terrível. Se vocês quiserem ver essa descrição disso, vocês procurem esse escritor Flávio Joséfos. Flávio Joséfos, irmãos, ele era um historiador meio romano, meio judeu. Ele conta com detalhes essa tomada de Jerusalém. Ele conta. Jerusalém, vista de cima, ela tinha os muros, ok? Todos os muros dela, com as suas 12 portas, portão do peixe, portão do cabelo, portão das árvores, portão da fonte, e no meio aqui o templo, ok? Na Páscoa do ano 70, depois de Cristo, 37 anos depois que Jesus falou, Jerusalém havia recebido gente de todo Israel para comemorar a Páscoa, porque eles tinham que vir aqui no templo sacrificar, ok? Então Jerusalém, que cabia 400 mil pessoas, 300 mil, estava com 1 milhão e 100, para José conta. 1 milhão e 100 mil pessoas nesses 3 dias de Páscoa, sexta, sábado e domingo, depois as pessoas depois se okay? Então essa cidade estava lotada. O general Tito vem com o exército dele, arma tranqueiras, sabe o que é? Aqueles espetos com arame, com saco, com pedra, com tudo, com exército, ele cerca Jerusalém todinho. Cerca Jerusalém.
tarde da vida e espera. Não faz nada. Ninguém entra, ninguém sai. O cerco durou 3 meses. Sem ninguém sair, sem ninguém entrar, sem água, sem ninguém entrar. O que acontece? Vai morrendo tudo aos poucos. Vai morrendo tudo aos poucos. E teve até Muito provavelmente. As pessoas que morriam, elas eram jogadas para fora do muro de Jerusalém. Okay? Aquilo virou um imenso cemitério a céu aberto. Vocês imaginam? Lá José nos conta que de 1.100.000 pessoas, só 100.000 ficaram vivos. 1 milhão de pessoas morreram. É nessa passagem dos 3 leprosos, não? Que vai até. Isso já está bem mais para frente. Aí já começou que Deus faz a promessa lá atrás, lá para Moisés, né? As bênçãos do nosso As Senhor. Porque 33, 37 anos antes, esse povo aqui havia pedido que o sangue de Jesus caísse sobre a cabeça deles, não havia pedido? Ótimo, o sangue começou a cair. Não é isso? Pedir que o sangue do Criador de todas as coisas caísse sobre a cabeça deles, o sangue começou a cair. General dito, então, irmãos, quando isso aqui já está cemitério a céu aberto, você imagina o fedor disso? Você imagina o cenário disso? Uma cidade onde gente morta caindo no chão, porque não tinha comida, não tinha água, você supõe de fome. Né? As pessoas que tentaram fugir, José fala que ele fazia cruzes e explicava. Ele falou assim: em volta de Jerusalém ficou parecendo um bosque de cruzes. Você imagina? Quando ele entra na cidade, já está tudo tomado, né? Aí ele chega no templo e fala assim: esse povo tem muito dinheiro, porque veio para cá com dinheiro eles não comeram. E nas pedras do templo, as pedras ocas, ele falou assim: isso aí tem dinheiro aí dentro, pode quebrar tudo, quebra um por um, porque tem dinheiro aí dentro. Ele falou: realmente tinha mesmo. Então ele quebra todas as pedras do templo, procurando ouro que estava escondido nas pedras do templo. Ou em alguma passagem secreta, ele manda deixar tudo, cumprindo a palavra que Jesus havia dito, que não ficaria em pedra sobre pedra, e não ficou. Aí ficou aquele imenso platô de destruído, passado a volta de Heródoto. Tá? Destruído ficou até hoje. Destruído esse templo está até hoje. Então, nessa data que os judeus ficaram espalhados pelo mundo. Adiado. 70 depois de Cristo. Lá pelo ano 600, essa terra está vazia, porque os judeus estão espalhados pelo mundo. Surge lá uma parte chamada Maomé, né? Vamos discutir se foi verdadeiro ou não, mas vamos supor que tenha sido. Surge lá Maomé e começa a implantar a religião, o islamismo. A sementinha do islamismo começa a nascer. Okay? Não tinha judeu nenhum aqui, só tinha árabe. O árabe abraça o islamismo com toda a força. É a religião árabe agora. No ano 600 depois de Cristo. Okay? Inclusive ela foi criada para unificar as tribos árabes. Exatamente. E aí surgiu o Império Otomano, os Impérios Árabes, por causa da religião. Através da religião, criou-se um só Deus, Alá, que era um dos dezenas de deuses que havia em Meca. E através da unificação desse Deus e de uma religião monoteísta, que é uma fusão de judaísmo, islamismo, budismo, hinduísmo, a misturança toda, surgiu essa religião que até hoje. Para ajudar, a figura principal de Maomé conta a história que Maomé sobe nesse monte, e desse monte Deus Alá, pega ele e leva para Meca. Então, teletransporta ele. Enterprise. Teletransportar. Ok? Ele é transportado para Meca. Esse monte. Oi? Meca é uma cidade. Uma cidade da Arábia Saudita. É uma cidade importantíssima, povoada. Medina também. Ao noroeste da tanto que quando você vê o árabe orando no chão, né? Sobre isso profetinho, eles têm que orar voltados para Meca. Então vamos supor, se tem que entrar para lá, eles Fica na Arábia Saudita. Tá? Então, irmãos, essa montanha aqui passa a ser sagrada para o árabe também. Resumindo, né? O capeta faz, né? Mas tudo muito bem estudado. A Bíblia fala que tem astúcios e templos, né? Tudo muito bem estudado. Você acha essa montanha sagrada? Ótimo, vai ser sagrada para mim também. Ótimo.
Dentro dessa coisa sagrada do árabe, o árabe pega e constrói uma mesquita aqui. É isso. A mesquita dourada. A mesquita dourada está lá até hoje. Me fugiu uma para ver. Al-Aqsa. Al-Aqsa, exatamente. Que é a mesquita que está lá até hoje. E do lado, né, uma pedra onde Maomé ascendeu aos céus, conforme eles dizem, é o domo da morte. Exatamente. Então, se a gente fosse fazer um corte nessa mesquita, essa mesquita dourada, vou mostrar a foto para vocês, não é isso? Eu tenho o domo dela aqui. Dentro dela aqui tem uma passarela que circula ela toda, não é isso? Para a pessoa que está aqui dentro. E aqui tem só uma rocha, nada mais. Nada mais. A pessoa fica circulando igual aquela rocha lá dentro. Essa rocha, no ponto exato, onde Maomé desceu ao céu. A cobertura dela é hoje. Olha, Como é a cobertura, né? de ouro, é a foto dela. E o domo que é redonda. É a foto dela aqui, quem quiser ver, eu não sei no ano passado. Você quer uma foto de Jerusalém? Alguém também trouxe para lá? Ok? Aqui no meio, essa volta douradinha é ela. Esse platô onde ela está é o monte do templo, o monte da Bíblia. Os árabes e palestinos ficam exatamente aonde? No mapa, assim. Isso aqui é cortado no meio, vamos dizer. Eles habitam aqui e Jerusalém está cortado no meio, um pedaço onde está para os judeus e para eles. Então eles tipo, andam se cruzando direto assim na rua, né? Olha, eu nunca tive para vocês dizer isso, mas eu acredito que tem os bairros árabes e os bairros judeus. Tem os assentamentos, por exemplo, né? Os assentamentos palestinos. Tem a faixa de Gaza. A faixa de Gaza é exatamente onde Sansão viveu, lá só tem Palestina. Então fizeram um assentamento, um bairro judaico bem no meio dos palestinos, para que eles não tomassem conta. Então eles dividem Jerusalém, mas eu acredito que não são muito amiguinhos. E qual que é a relação entre os árabes e os palestinos? Os árabes. É que na verdade os palestinos, eles são árabes. Isso. Só que é uma etnia que vive nessa terra de Israel. Mas os árabes, eles não saíram do islamismo. Sim, Os árabes Os árabes e os Os palestinos palestinos não têm a também. mesma religião. Ótimo. Aqui moravam os filisteus, ok? Daí então o homem, depois que isso aqui está desativado, eles falam assim, quem morava aqui eram os filisteus, a Filístia, não é isso? A Filistínia, então eles dão o nome dessa região que depois os judeus aceitam aqui, de Palestina, em homenagem a uma raiz etimológica de filisteus. Então Palestina seria a terra dos filisteus, que seria essa região aqui. Tá? Quem morasse aqui era palestino, filistínio. Tá? Aqui nós temos a Jordânia, o Líbano aqui para cima, que eram árabes. No meio dos árabes estavam os palestinos. Que é uma etnia árabe. Por quê? Porque o palestino não tinha terra, não tinha uma demarcação como a Arábia Saudita, por exemplo. Isso aqui é Arábia. Não dá para saber que isso aqui não é palestino, porque era só uma etnia. Não tinha terra, eles não tinham demarcação, não tinha legalidade sobre aquela terra. Porque os judeus saíram, eles entraram e ficaram, mas não era deles. Não existia o país palestino. É uma nação, então, uma nação. um estado. Isso. É uma etnia, na verdade. A etnia é um grupo étnico, é um povo, na verdade. Na nossa linguagem seria um povo. Só que faz parte de um grupo maior chamado árabe. Entendeu? Praticamente todo árabe é islâmico. 90 e poucos %. E existem povos que não são árabes, mas também são islâmicos. Por exemplo, na Indonésia, na Índia, no Irã. Irã não são árabes, é outro povo. É um povo persa, é diferente, é outra etnia. De árabe que fica atrás. Mas os judeus eles só saíram de Jerusalém, né? As outras cidades. Rapidamente, eu vou falar isso para vocês depois. Quando em 1948, quando a ONU cria o Estado de Israel, quem morava eram os palestinos. Eles não tinham terra, ou seja, não tinham direito, não tinham um tratado sobre a terra. Daí então, eles chegaram para esses árabes aqui do lado e falaram assim: escuta, a ONU está querendo criar um Estado israelita aqui, vocês vão deixar? Aí a Arábia Saudita falou assim: faz o seguinte, vamos fazer uma armadilha. Vocês limpam o território do Estado de Israel, vocês limpam, saem de lá, todos vocês. Quando Israel
começar a tomar posse da terra, efetivamente, porque com o contrato da ONU, a gente entra em guerra com vocês, vocês tomam a terra deles e declaram a existência do Estado palestino. Aí vai ser um país, a Palestina, ok? Então, beleza. Zilhões de árabes aqui, bilhões, trilhões, 4 bilhões de árabes. Israel vem. A partir de 14 de maio de 1948, tem navio, um monte de judeus chegando. Os palestinos saíram. Quando eles vão atacar Israel, Israel dá uma lavada neles que não tem quem tira Israel dali mais. Israel vence um povo armado até os dentes, com bombas, ogivas nucleares e tudo. Eles armados só de enxada e fogo e se vence. Não pergunte como, né? Isso é obra de Deus. 13 nações árabes se uniram nessa guerra. Marcos, mas é tipo assim, onde eles ficavam antes? No mundo inteiro? Você tá vendo? Nessa região. Ah tá, eles ficavam junto com Os judeus? Isso. Está cantando os judeus. Eles espalhavam Os os judeus judeus na espalhavam, Rússia, na Europa. Os judeus Eles não tinham tempo. Não, esses foram espalhados pelo mundo inteiro. Então, vindo da Polônia, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, Rússia, principalmente, que é onde mais tinha judeus. Daí então, esse povo que saiu da terra não tinha como voltar mais. Perdido. Formaram os refugiados palestinos, ou seja, eles não tinham lugar para ficar. Aí então, a Jordânia falou assim: tá, pega um pedaço aí, vai. Então pegaram um pedacinho aqui em cima chamado Cisjordânia. Então, faz parte da Jordânia, mas é um território onde tem bastante palestino. Tá? Que pega o território bem grande que passa no meio de Jerusalém. Depois eu falo isso. Mas qual foi o motivo para eles não terem destruído, no caso da mesquita? Se eles já tinham tomado. Sim, porque quando o judeu entra para tomar conta de Jerusalém, os árabes detêm metade da cidade. O judeu vai conseguindo Jerusalém aos poucos. Mas Jerusalém Oriental, a a parte parte oriental oriental da cidade. um monte de maioria árabe. Até hoje. Isso tudo faz parte do entrave que Deus travou. Que é um negócio que não tem como. É porque senão não ia se cumprir. Não tem possível, mas está travado. Os palestinos não lá. Israel. Mas é justamente por causa da profecia do terceiro templo, entendeu? Senão não ia se cumprir. Exatamente. Sim, eles podem. Eles iam. Israel todo dia eles vão para então. Só que hoje os palestinos estão sob o domínio ainda de Israel. Geográfico, sim. Eles têm autonomia até certo ponto. Mas eles estão debaixo do governo de Israel. Nesse tempo aqui, quando os palestinos estavam lá sem ser criados em Israel, era a Inglaterra que tomava conta, não era dela, sabia que não era. Só estavam tomando conta, quando eu reparei que não era o estado de ninguém, assim, um negócio meio. E os sírios? Síria do norte. No norte da Síria. Onde é a Síria hoje, tem a guerra da Síria. Vamos fugir para a Síria. Que eram os antigos assírios. Era o povo medo-persa. Se vocês só quiserem bastante conversa, a gente vai ver aos poucos. A história talvez não seja uma coisa, mas pelo menos o que a gente passa para vocês estão pesquisando. É uma história bastante complexa e muito bonita. Tá? Você vai ver no YouTube a chegada dos judeus em Jerusalém, no dia 14 de maio de 48, é muito lindo. Chegando de navio e expandindo. Gostou disso, gente? Amém, querido? Vamos orar? É verdade, o povo judeu falou assim: mas a gente não tem bandeira, né?